Fala rapaziada, boa tarde a todos. Né? Mais uma live na semana, sexta-feira, acabando aí feriado, né? Carnaval. Muitas pessoas voltando, né? Já às suas atividades, voltando já ao trabalho, voltando a aquela velha rotina, né? E a gente também tá aqui entregando live. Já deixo o agradecimento, né, a todo mundo que vem participando das lives, que vem compartilhando aqui comigo através das mensagens, através também dos comentários das lives anteriores. Hoje a gente vai receber um grande advogado, uma grande pessoa, o Rodrigo Viana. Ele já tá aqui na nossa live, já deixa eu mandar aqui o quiz. Não deixe de clicar aí no coração, no coraçãozinho. Não deixe aí de enviar para os seus 5 amigos mais próximos, porque já tá comprovado, né, que você é a média das 5 pessoas que você convive. Fala, meu amigo, tudo bom? E aí, Romulo, tudo bem? Boa tarde, estão me escutando bem aí? Tô ouvindo bem. Show. E aí, tá me ouvindo bem também, cara? Perfeitamente, cara. E aí, mano, eu quero já te agradecer, né, por você poder estar aqui na live hoje. A gente está podendo compartilhar aqui um pouquinho do que a gente sabe, né? E quero já deixar aqui a casa aberta. Fica livre aí, pode se apresentar para quem não te conhece ou para quem vai vir assistir, né? Como a live fica salva, eu também estou botando ela no YouTube. Fica à vontade aí para você falar. Tá, beleza, Romulo. Poxa, primeiramente agradecer a oportunidade, né, o convite de ter chamado para participar dessa live. Como já bem falou, meu nome é Rodrigo Viana, sou advogado, atuo aí no mercado imobiliário e condominial, já tem um tempinho que eu trabalho nesse setor. Nosso escritório é voltado para esse tipo de especialidade, né? Já há um bom tempo a gente já empreende, apesar do escritório de eu ter essa cara, não está com muita cara de novo, mas ainda assim sou novo. Eu sou formado desde 2017, né? Mas assim, a gente sempre trabalhou muito na ideia de acrescentar ao mercado, empreender e se dedicar àquilo que a gente acredita que são os nossos sonhos, né? Então, acredito que hoje o tema da live ele é propício. Você vai falar um pouco de empreendedorismo, e é um pouco sobre o que nós somos como pessoas, o que a gente busca aí em relação àquilo que a gente almeja na vida, deixar em legado. Então, acho que hoje vai ser um bate-papo bem legal, compartilhar algumas experiências, algumas histórias, aprender um pouquinho também. Eu sei que o Romulo também é uma pessoa incrível, um bom profissional. E parabenizar pelo espaço, pelo canal. Acho que pessoas tendo esse tipo de abertura para esse tipo de ideia é bacana porque estimula e faz cada vez mais o brasileiro buscar a realmente ir atrás dos seus sonhos, não depender de, enfim, governo, empresas, enfim, tentar se desenvolver como pessoa, como profissional e é isso, cara. Basicamente é isso. Cara, não, eu que agradeço aí. Deixa eu já falar, o pessoal tá aí, ó, Magno Lima, Síndico, o Lepaim e a revista Meu Condomínio. Obrigado aí todo mundo que tá participando. Cara, um comentário, a idade vai passando, mas a gente está sempre novo, né? Porque a gente está sempre se renovando, na verdade. Empreendedor precisa estar se renovando a cada dia, novas ideias, novas tecnologias. E realmente, como você comentou, né? Eu decidi, né, trazer essa live, convidar as pessoas que eu conheço, também quem eu não conheço, para ter mais relacionamento, porque é uma carência do cidadão brasileiro, né? Saber o que é empreender, deixar de ficar na dependência e ir para a ação, né? A gente sabe que o empreender não tem a facilidade porque ele precisa realmente de ação.
ele precisa de prática e não de você ficar esperando ou aguardando diversas fatores externos para você ter resultado, né? É daí que vem o empreendedor. Cara, queria te perguntar já, como você é da área jurídica, né? Como que você tem visto o empreendedorismo na área jurídica, principalmente aqui no Rio? Então, Rômulo, a parte da advocacia em si, os advogados em si, essa mentalidade empreendedora, eu tenho percebido que surgiu muito recente, porque, na realidade, assim, voltando até para a época da faculdade, se alguém tiver, alguma pessoa que esteja assistindo a live, já tenha se formado, ou esteja na faculdade, talvez vá concordar com isso. Mas o estímulo que era da faculdade era mais voltado para a entidade pública. Então, cargos públicos, como defensores, juízes, promotores, enfim. E o advogado em si nunca teve esse estímulo, apesar de que a faculdade ela forma, se nós formos analisar as matérias, são voltadas para a advocacia. Então, eu lembro que na época ainda de estagiário, muitos colegas, né, advogados, reclamavam bastante da profissão. Eu não tinha muitas referências com relação a pessoas, advogados que empreendiam dentro da profissão. Então, normalmente, eu via muito desgaste de profissionais que sempre reclamavam da profissão. E eu nunca fui muito da área de trabalhar para alguém, apesar de eu ter tido algumas experiências nesse sentido, mas eu sempre quis abrir o meu próprio negócio, sempre quis empreender. E muitas das coisas que aconteciam, que eu via nessa época da faculdade, eu já soava um pouco estranho para mim. E aí, comecei a advogar, abri meu escritório, e eu percebi que ao longo, bem no início da minha advocacia, eu encontrei dentro de uma comissão da OAB, que era a Comissão de Serviços Jurídicos da Internet. Que eu não sei se você sabe, Romulo, mas a nossa profissão ela tem várias restrições com relação à publicidade, ao marketing em si. Apesar de ter essas restrições, não é proibido. O que é proibido é mais a questão mais ostensiva de captação de clientes, aquelas chamadas mais diretas. Mas ainda assim, os advogados, além de ter esse receio e de não terem tanto esse costume com tratar o escritório como se fosse um negócio, que na prática mas a legislação ela veda esse tipo de coisa, mas na prática um escritório de advocacia ele é uma empresa, é um negócio como qualquer outro. E a mentalidade do advogado era se preocupar tão somente com a parte técnica do trabalho, que é advogar, saber de lei, fazer uma boa petição, fazer as audiências e esquecia de todo o resto, que é a parte de gestão, gerir pessoas, gerir processos, quando eu digo procedimentos internos dentro do escritório, trazer novos clientes, fazer um plano de negócio para você conseguir alcançar aqueles objetivos daquele ano, daquele semestre, enfim. E eu percebi há pouquíssimo tempo mesmo, acho que isso se deu mais, esse start na pandemia, porque infelizmente muitos colegas se viram fechando seus negócios, seus escritórios, e a advocacia teve uma modificação enorme assim, de como trabalhar. E não só a advocacia, mas como todo mundo, né? Mas, assim, principalmente a área onde eu atuo, que é a advocacia, até os tribunais tiveram que se adaptar dentro da pandemia, e eu vi esse boom de que era necessário, além de você ser um profissional técnico, que, ao meu ver, isso abrange a qualquer profissão, você tem que saber com primazia, com muita aptidão com o que você faz, você tem que saber muito bem aquilo que você faz, com bastante técnica, bastante dedicação, mas além disso você precisa de outras ferramentas para desenvolver bem o seu negócio. E a pandemia, eu acho que ela deixou isso mais evidente para todos os profissionais, e a advocacia não foi diferente. E aí, ao longo desse período da pandemia, eu vi muitas pessoas se dedicando a essa parte mais ampla de um negócio. E eu vejo que os advogados estão abrindo os seus olhos para a parte do empreendedorismo, e a gente até fala que é um empreendedorismo jurídico, né? Porque, por ser algo mais específico, os advogados têm feito seus empreendedorismos
dentro da área jurídica, respeitando as limitações éticas que a OAB estabelece para os advogados. Então, assim, eu vejo que ainda é muito recente, dentro da área jurídica, essa parte do empreendedorismo, mas isso tem crescido e tem sido cada vez mais debatido, e isso tem sido muito bacana, muito bom, né? Até nessa época, antes até da pandemia que eu entrei nessa comissão, era muito pouco falado, a gente tinha muito cuidado ao falar, e quando veio a pandemia, não teve jeito, muitos profissionais tiveram que se reinventar, se adaptar ao mercado, porque senão você não conseguiria manter seus sonhos vivos. Essa que é a verdade. Um detalhe, assim, uma curiosidade, eu também saí da faculdade em 2017, Bacana. só que de administração, né? Eu me formei em 2017. Então, nesse mesmo período, no curso, né, e não falando só em relação ao curso, mas na faculdade como um todo, sim, também meu curso de administração e todas as faculdades, acredito, pelo menos naquela época, elas ainda tinham aquela visão voltada para o funcionarismo público, né? Não era só em relação ao direito, mas todas as áreas. Você já saía da faculdade com aquela cabeça de vou fazer concurso, porque com o ensino superior vou ter mais chance, vou abrir uma nova carreira para alguns concursos precisa, né, do ensino superior, e ali realmente eu tinha muito contato em relação ao funcionarismo público. E eu, particularmente, eu também tinha muito contato com advogados, porque eu comecei trabalhando com advogado na parte de condomínios. Bacana. E depois foi no Meyer, né, uma administradora de imóveis, só que condomínios ele era Dr. Sidney Cerqueira, então ele me ensinou praticamente tudo que eu sei hoje, tenho muita gratidão por ele, e ele era um advogado que ele realmente estava indo para a área de condomínio, por causa dessa questão da advocacia, só advocacia, realmente não dava aquele retorno, muitas vezes, que o mercado condominial dava, né? Uhum. Depois, quando eu saí de lá, eu fui trabalhar com o doutor Luiz, né, o Arechavala, a gente conhece, então sempre tive contato com muitos advogados, e os advogados sempre nessa área ou imobiliária ou condominial. E aí, realmente, hoje a gente vê, eu aprendi muito o empreendedorismo da parte jurídica com o Luiz, né? Porque ele é muito forte nisso. E hoje a gente vê realmente a advocacia, advogados crescendo, palestrando, dando aulas, visando o empreender, né? Saindo da advocacia normal e indo para o empreendedorismo como crescer a carreira, né? E aí hoje aí veio a questão da pandemia, que atingiu todo mundo, mas já era um detalhe já muito visado, né? Já era muito forte, já em meados ali do fim dos anos no começo dessa década, né? Fora a questão da pandemia. E, Rodrigo, eu te perguntar, hoje como você vê, por causa ainda dessa questão da OAB ainda privar, por causa do Código de Ética, né, os advogados ainda são um pouco restritos, como que você vê que, que a advocacia tem agido por causa, para poder não contornar, mas poder agir, né, fazer o empreender sem ferir a ética, o código ou a legislação em si? Então, nessa época que foi feita essa comissão, o objetivo era, de fato, trazer mais informação aos advogados que, pelo fato de ser muito subjetivo as interpretações dentro do Estatuto da OAB,
A nossa ideia foi criar um projeto para que desse mais objetividade e o advogado perdesse esse medo. Porque nunca foi proibido você fazer publicidade, mas ela tem diversas restrições. Por exemplo, o advogado ele não pode fazer a chamada ostensiva, a chamada para ação. Ligue para mim, mande um e-mail, tirar suas dúvidas. Mas ele pode fazer de uma forma informativa, entregar um conteúdo que seja latente à necessidade de alguma demanda específica. Por exemplo, condomínios. Vou falar sobre cobrança indevida das concessionárias de água. Vou falar sobre a importância da assessoria jurídica numa assembleia. Vou falar sobre os impactos da inadimplência sobre a gestão condominial. Eu boto ali uma temática nesse sentido e ali, cara, a pessoa que está vivendo com aquele problema, eu posso deixar o e-mail, posso deixar um contato, mas sem precisar falar, entre em contato comigo, estimular demandas. Tem diversas limitações, mas não é algo que você fique preso. Só que a falta de informação clara do que pode ou não travava um advogado que nem sequer questionava o Tribunal de Ética e Disciplinar da OAB para saber o que ele podia ou não. Assim, apesar disso tudo, ainda tem muita subjetividade. Então, assim, dentro do trabalho que eu desenvolvia e ainda desenvolvo, né, e com outros advogados que eu fui me aproximando que também faziam um trabalho de publicidade, o nosso consenso, nossa conversa era sempre assim, cara, o Código de Ética, ele estabelece alguns parâmetros, algumas balanças. Vamos trabalhar nisso. Se houver alguma situação, a gente vai discutir, vai conversar com o pessoal do Código de Ética, se houver algum processo disciplinar, alguma coisa assim, porque, de fato, o que o advogado hoje se baseia, até sobre a própria advocacia em si, tem a legislação, vem as decisões, as jurisprudências, e a gente vai pegando esse conjunto de informações e vai trazendo uma tese para a gente trabalhar. Hoje, você vê muitos advogados já mais tranquilos fazendo esse tipo de publicidade, tá? Tanto na questão, no âmbito das mídias sociais, a gente está aqui no Instagram, né? Então, assim, não tem nenhum problema a gente estar falando no Instagram, LinkedIn, YouTube, mas você tem que ter essa preocupação com o que hoje o Estatuto prevê. É importante o advogado estar acompanhando também as decisões dos TEDs, né, que são dos Tribunais de Ética e Disciplinar aqui do Rio de Janeiro, que dão mais um parâmetro, né, para você fazer o trabalho, mas você não fica impedido de fazer. O que acontece é muito que o advogado já fica com esse medo e deixa de fazer algo que é bom para ele. Por exemplo, não há como negar que você está no ambiente virtual, ele te gera muito mais impacto, te leva a muito mais lugares do que você fazer aquela publicidade de bairro, né? Nada que não tem nenhum problema disso, mas o seu alcance ele fica mais limitado. E como nós dependemos de clientes, assim como qualquer outra profissão, qualquer outro negócio, a força motriz de qualquer negócio, o coração, são os clientes. Então, você limitando esse teu acesso para outras pessoas, você acaba tendo impacto sobre o seu faturamento, sobre a sua estrutura, sobre o alcance das suas metas internas do escritório. Então, assim, hoje você pode utilizar as mídias sociais ou até fazer determinados tipos de investimentos para você ter esse alcance melhorado, obviamente, respeitando ali as limitações éticas e disciplinares da OAB, mas deixar de fazer, você está perdendo oportunidades, essa que é a verdade, entendeu? Eu vejo muito também essa questão do fazer ou não fazer, né? Porque se você para com receio de fazer algo e deixa de fazer, eu acredito que você está mais perdendo, se prejudicando, do que você fazer e, de repente, depois buscar entender melhor. Eu acredito que, principalmente um empreendedor que ele fica aguardando, ele fica aguardando qualquer tipo de demanda ou algum tipo de condição para fazer algo, ele acaba naquela que ele não faz. E aí ele perde uma grande visibilidade, ele perde uma
uma grande fonte de conhecimento, principalmente de relacionamento e contatos, né? Ó, a Clênia está entrando aqui, ela comentou, obrigado, Clênia, de CL Solutions, Silvio, falando aí, tu sabe muito, realmente, porra. Silvio é um grande amigo aí da época de ensino médio, pô, muito obrigado aí, Silvio, te ver aqui, ó, show de bola. Mandar um abraço também para o Ian e para a doutora Amanda, que é advogada do escritório, que está acompanhando também a live. Obrigado aí pela participação de vocês. Agradeço aí todo mundo, ao Davi que entrou, Livinha, treinadora Lu, obrigado aí todo mundo. Pedir para vocês, clica aí no aviãozinho, manda para os amigos, chama aí para a gente bater esse papo. Vocês também querendo comentar alguma coisa, fica aí à vontade. Vocês também querendo fazer pergunta, usa o botãozinho da interrogação, que aí ajuda aqui no engajamento. E, cara, voltando, a gente, quando a gente fala do empreendedorismo, a gente vê muito a questão de você ter a mentalidade, né? A mentalidade empreendedora, para você poder fazer. Porque se você para e não tem uma mentalidade daquilo que vai dar certo, né, eu acredito que você acaba dando um tiro no pé e você se desgasta mais do que... E acaba acontecendo o que acontecia com muitos advogados, né? Esse desânimo, que a pessoa acaba parando no tempo, ou não vê que vai dar certo algo, ela acaba desanimando. E para você, nesse meio jurídico, como você vê essa questão da mentalidade empreendedora com o lado jurídico, a vida na advocacia? Então, Rômulo, sendo bem franco, o empreendedorismo ele é bem interessante, a gente conversa bastante e vê. Eu, pelo menos, me encontrei como pessoa empreendendo dentro da advocacia. Mas, óbvio, não existe almoço grátis e não é romântico. É muito trabalho, muita resiliência. E eu digo sempre para as pessoas que estão no meu convívio que o erro é o melhor professor que você poderia ter na vida. E essa é a grande verdade. A gente tira muita lição das falhas que nós cometemos. E dentro da toda a trajetória do escritório, toda a parte do empreendedorismo do escritório, dentro do escritório, dentro da advocacia, existiram algumas ideias que a gente implementou, chegou lá na frente, deu errado, alinhou, deu errado, alinhou e assim vai. Como existem ideias que a gente, até eu falo que elas vão para a incubadora, são projetos que não estão tão maduros para serem desenvolvidos, são boas ideias e acaba que a gente coloca para algum lugar, para em algum momento lá na frente a gente implementar. Então, assim, empreender, independente até da profissão, não é algo simples, não é algo tranquilo. É algo que você tem que ter muita resiliência, muita paciência, muita força de vontade. E por isso que eu falo que o propósito que você tem que ter de vida tem que ser muito forte. Porque aquilo que vai te manter e vai sempre fazer com que você lembre, olha, eu estou aqui por conta disso. Porque você vai encontrar diversos desafios, diversas barreiras que vão parecer que é para você desistir, entendeu? Então, você iniciar um negócio não é uma tranquilidade, né? Principalmente para quem não herda um negócio já próspero, algo que já está em andamento, até mesmo o que já está em andamento é difícil de manter. Imagina você construir e depois manter aquilo que você construiu. É muito complicado. E eu lembro que ao longo da minha trajetória, assim, a gente teve, já tive diversos momentos de até quebrar. Eu já tive uns 3 momentos, se eu não me engano, que eu quase quebrei, entende? E cheguei bem próximo de quebrar. E eu lembro até hoje que na época, quando eu tinha o meu primeiro sócio, e a gente chegou num momento que iríamos quebrar e a gente falou, nós temos só X valor para 30 dias. Você tem disposição para seguir em frente e fazer 30 dias? E a gente tomou a decisão de continuar e foi engraçado, porque nessa época nós contávamos. A gente contava os dias, 28 dias, 25 dias, 10 dias. E todo dia que a gente chegava no escritório era assim, cara, tem 15 dias aí pra gente mudar a nossa trajetória aí. Então, assim, não é esse romantismo que às vezes falando parece ser muito tranquilo e não é.
mas é muito bacana, assim, eu particularmente eu sou totalmente realizado naquilo que eu faço. Eu vejo a advocacia, e voltando para o empreendedorismo jurídico, que tem diversas, cara, inúmeras oportunidades de trabalho, de negócio. Agora mesmo, em 2017, eu entrei numa oportunidade de trabalho que eu nem sabia que era uma oportunidade. Ó, só para você ver, como o erro, se a gente não estiver atento à oportunidade que o erro nos traz, a gente perde bons negócios. Lá em 2017, início da advocacia, alguém me ligou, sabe lá como, essa pessoa encontrou meu telefone, querendo falar sobre recuperação judicial. Recuperação judicial, para ficar mais claro, é o que está acontecendo agora com as americanas, é uma forma que a empresa tem de se restabelecer e não quebrar, não entrar em falência. Então, ela renegocia sua dívida com os credores e ela não entra em falência. E, na época, essa senhora me ligou, falando que tinha comprado um imóvel e tudo mais, e eu fui orientar, e no final do atendimento ela me fez uma pergunta que eu não sabia de fato o que era, e eu respondi de forma errada. E aí isso ficou na minha cabeça, eu fui dar uma lida no que era, e eu, caramba, falei besteira. Eu liguei de novo para ela para falar, e enfim, ela obviamente não me contratou. E eu botei uma coisa na minha cabeça. Cara, toda vez que eu for falar de alguma situação, eu vou estudar e vou escrever um artigo. E no primeiro artigo que eu escrevi foi sobre recuperação judicial de uma incorporadora, a PDG. Não sei se você conheceu, Romulo. E, cara, durante, acho que uns 3, 4, se eu for buscar na internet hoje, processo de recuperação judicial PDG, eu acho que o meu artigo ainda continua até hoje lá no top ali, né? Não sei, antes era o primeiro, mas sempre ficava por ali. E, cara, eu comecei a receber uma enxurrada de ligações do Brasil inteiro, e-mails de consumidores e advogados que não sabiam trabalhar com essa demanda. O que isso trouxe para mim? Eu poderia ficar com medo e não ir para frente, não abraçar essa oportunidade, porque até então eu nunca tinha trabalhado com isso, mas de toda forma, cara, vou ir para o desafio. Comecei a estudar muito sobre recuperação judicial e muito o caso específico da PDG. Então, isso foi trazendo alguns clientes e, ao longo do tempo, eu comecei a me tornar uma pessoa de referência sobre esses casos da PDG de recuperação judicial. E hoje a gente presta assessoria de diversas pessoas e até advogados, a gente dá consultoria aqui no escritório, sobre a demanda da PDG, porque muita gente não conseguiu recuperar esses valores e as pessoas que conseguiram o crédito, hoje a recuperação judicial já tomou um outro caminho que eu tive que bolar uma forma totalmente diferente para obter aqueles créditos. Falando até um pouquinho aqui, hoje, daqui a 20 anos eu fico rico, essa que é a verdade. Mas eu preciso antecipar isso aí. E aí a gente criou uma solução dentro do mercado de valores, né, a Bolsa de Ações. Então, hoje a gente converte os créditos em demandas da Bolsa de Valores, tem uma forma que a gente faz aqui. E outros advogados até com mais renome que eu, fui conversar isso com alguns advogados e eles nunca tinham visto isso. Então, assim, são coisas que, se você não está atento às oportunidades, você pega uma falha e só absorve, poxa, não sei advogar, não sei trabalhar, você acaba não aprendendo. Então, assim, através de uma falha, eu escrevi um artigo, esse artigo teve uma repercussão, me trouxe uma oportunidade, apesar de eu não estar preparado, eu aceitei o desafio, me preparei ao longo do trajeto, e isso acontece muito na vida de um empreendedor. Você nem sempre, eu sigo muito algumas filosofias, feito melhor que perfeito, né? Enfim, então assim, eu aprendi ao longo do trajeto, me aprimorei, me tornei até nesse âmbito de recuperação judicial até um especialista, e ao longo do tempo, mesmo eu achando que ia me dar bem, porque ia ser todo rio de flores, não foi, porque teve uma decisão lá que prolongou o tempo de recebimento. Comecei a estudar outras alternativas, encontrei uma, testei e consegui. Então, assim, é você não desistir, é ter resiliência. Foi um caminho que eu escolhi. Ao longo do caminho, existiram diversos problemas e eu tive que me adaptar ao mercado, estudar, entender, buscar soluções e informações
onde ninguém mais estava buscando e conseguir desenvolver uma linha de trabalho. Então, assim, o empreendedorismo é muito sobre isso. Eu trouxe um caso concreto, mas isso ele se dá ao longo de qualquer coisa que você queira fazer, queira empreender. Entende, Rômulo? Então, assim, ao longo da vida do negócio, do escritório ou de outros negócios, você vai se deparar constantemente com barreiras, com desafios que você vai ter que... Olha, se meu propósito é esse é meu sonho, se aqui é onde vai me levar ao meu sonho, eu tenho que arrumar algum jeito, né, para eu poder trabalhar e aprimorar e ultrapassar esse desafio para que eu consiga alcançar o meu objetivo, entendeu? Cara, podendo falar um pouquinho desse seu caso aí, direto da PDG, para mim é Tem um desse, ó. muito. É, é porque o primeiro condomínio que eu comecei a trabalhar na parte condominial foi herança da PDG. Então, eu peguei o caso de dentro, na vida, a visão do condomínio em relação à construtora. Uhum. Teve muito problema com a PDG na época por causa da construção telhado que eles entregavam com problema costumamente no telhado, e muita unidade que eles vendiam, aí depois desistia e ficava com uma inadimplência enorme. Sim. Por causa dessa comunicação, né, dos bens. E aí a gente pegou muitos problemas em relação à PDG por causa da construtora. Eu tive que, algumas vezes, ir na PDG, né, na antiga ainda tinha um escritório que era Hoje lá no não centro. tem, hoje né? tá difícil. Hoje não tem. Mas eu tive que ir lá algumas vezes para poder ver, né, acompanhar, solicitar as coisas. Então eu tenho esses casos, essa ligação com a PDG, porque é engraçado, foi o primeiro condomínio que eu administrei, né? Foi uma herança deles. Então eu gosto muito de poder falar sobre esses casos assim, por causa dessa lembrança, né? Dessa lembrança que até hoje é uma lembrança que me dá sucesso também, porque é onde eu pude aprender, onde eu pude aprender a como ser um gestor condominial, como ser um síndico, como ser um administrador, e que me deu a base para hoje poder estar atuando como síndico mesmo, né? E isso já se vão 10 anos que isso aconteceu, e é um caso que até hoje dá para a gente uma base. E aí a gente pode ver, né, uma coisa que você comentou, que para mim totalmente é o ponto principal. Até aqui a Clênia comentou, ó, empreender é perseverar. A Lilian aqui falou para a gente sucesso, quero agradecer, ó, a Jamile que entrou aí, obrigado a todo mundo que está participando. E realmente o perseverar do empreendedor também é poder lidar com os erros, né? Como você comentou. E todo erro é aquela chance vai trazer uma oportunidade. Porque uma coisa que eu aprendi, e a gente pode trazer uma ligação para esse comentário em particular, é que vale muito mais uma terminativa do que uma iniciativa. E como a gente vê, como a gente vê aí a quantidade de pessoas que desistem, ou que começam e que param no meio do caminho, ou que nem começam porque se prendem à necessidade de fazer e não vem a oportunidade, como você observou. E aí foi a partir de um erro, você criou uma oportunidade que hoje você se tornou uma referência. E isso no longo prazo. E aqui a gente pode ver como vale terminar algo, como mais vale uma terminativa. Porque uma terminativa em erro, uma falha,
é aquela oportunidade que vai dar para a gente iniciar o certo, né? E você que teve um erro simples, que para muita gente não iria observar, fez você visar uma oportunidade e que hoje você tem frutos dessa oportunidade. Sim, sim. E quanto que você cresceu, quanto que você ganhou a partir de um erro. Então, vale muito mais terminar algo, nem que seja terminar de uma forma, entre aspas, errada, para você iniciar o certo e a partir desse certo, depois de você ter fruto até terminar, porque o empreendedor precisa terminar ciclos e começar novos. Quando você terminou o seu ciclo certo em relação ao PDG, depois de você virou um outro patamar, você iniciou um novo ciclo, né? Tudo são resultados, né, Romulo? Porque Exato. Independente do que seja, de acordo com a perspectiva de cada um, vai julgar como certo ou errado, mas na verdade são tudo resultados. Na parte de gestão, e eu tive que estudar bastante sobre gestão para eu empreender melhor o escritório, para eu poder desenvolver melhor as atribuições e ser produtivo e desenvolver a equipe e tudo mais. Mas na realidade tudo é resultado. Você começa a planejar, né, faz ali um plano de negócios ou qualquer tipo de planejamento para buscar algum objetivo em específico, coloca ali, estipula as metas que sejam possíveis, né? Inicia, executa e depois você faz o alinhamento, né? Na realidade, você vai verificar os resultados, aquilo que deu certo, aquilo que não deu, faz os ajustes necessários, entende? Para você retomar todo o processo, a execução, depois de um tempo você observa e isso tudo viram resultados e dados que você vai poder estudar, avaliar a performance que teve, se aquilo realmente é interessante se manter, se não é. Então, na verdade, assim, eu costumo dizer que não existem erros. O que existem são resultados de alguma empreitada, de algum empreendimento, algum tipo de ação que você tenha tomado. Então, a partir do momento que você toma alguma ação de seguir para algum caminho, você vai observar ali os resultados e os frutos. Podem ser positivos, podem não ser positivos, mas de qualquer forma vão te sinalizar alguma coisa, entende? E aqui no escritório a gente procura sempre observar isso. Né? Por exemplo, hoje eu procuro trabalhar muito com demandas mais escaláveis, então eu procuro trabalhar naquilo que nós somos bons, então na parte condominial, demandas específicas na parte de condomínios, beleza? Na parte imobiliária, naquilo que a gente é muito bom, então a gente procura fazer um planejamento para buscar aquilo que a gente acha, né, aquilo que a gente tem certeza que nós somos muito bons e nas oportunidades que estão sempre aparecendo no mercado. Há pouco tempo a gente pegou uma oportunidade que apareceu na mídia e a gente, poxa, vamos explorar isso aqui? E eu comecei a explorar e isso tem dado alguns resultados. Então, quanto maior a dedicação em determinado tipo de área, em determinado tipo de caminho, maior são as informações que você vai coletar e mais especialista ou expert naquilo que você vai se tornar. Então, não adianta você pegar tudo para fazer ao mesmo tempo que você não vai conseguir fazer nada. Essa é a verdade. Aí você precisa, o ser humano ele precisa de tempo para se aprimorar, precisa de esforço, precisa de estudo, de entender todo o cenário para você ser um profissional de qualidade, entende? Então, tudo isso. O empreendedorismo ele tem uma série de situações que a gente precisa observar, mas, obviamente, planejamento, execução e aprimoramento para você conseguir cada vez mais chegar mais longe. Cara, principalmente um ponto que você está comentando agora, que eu já ia te perguntar mesmo, é essa questão da ação do movimento. A Clênia, ela comentou aqui, principalmente, deixa eu dar uma boa tarde aqui para a Rosilda, a Paula também, que ela entrou aí. A Clênia comentou, verdade, erros podem acontecer, o que não pode acontecer é a demora para o acerto. Nisso aqui, eu vejo muito o que você comentou sobre a ação. Para mim, o empreendedorismo ele é baseado em três pilares, né? A mentalidade, que é o que a gente conversou
que é sobre a mentalidade, ter essa percepção de oportunidade, essa mentalidade empreendedora. O segundo é um movimento que a gente quero comentar com você agora, que é essa questão da ação, entrar em movimento. E o que é movimento? Pô, movimento é isso aqui que a gente está fazendo, uma live. Uma live para entregar um pouquinho de conhecimento, não é para a gente mostrar, a gente sabe demais. Não, a gente está em movimento. Daqui, a gente pode tirar fruto. Eu estou tirando fruto daqui porque eu tô tendo contato contigo, que é uma grande pessoa, um grande profissional. Eu estou aprendendo contigo, eu estou aprendendo com todo mundo que está comentando. Isso aqui é um movimento. Empreender também é aprender, né? Claro. E, por último, é o monetizar, que aí são os resultados, é aprender a transformar isso no resultado financeiro. E sobre isso, da ação que você comentou, eu queria te perguntar em relação em relação ao mundo jurídico hoje, né? Como que você observa hoje para a vida jurídica, né, para a advocacia hoje, como é a sua visão para o empreendedorismo nesse ano de 2023, depois que tudo que a gente passou ano passado, todo aquele clima pesado, esse clima que ainda está pesado nesse ano, que mesmo com festa ainda é pesado um clima, né? O carnaval evidencia isso, todo mundo uma treta muito grande, principalmente juridicamente, né? Sim. Uma treta enorme por aí. E aí eu queria te perguntar, qual é a sua visão em relação ao movimento, em relação à sua ação para esse ano? Então, Roma, eu vou pegar esse ponto aí, muito interessante, que outro dia eu conversava com um amigo meu sobre política. E aí nós estávamos traçando planos para, caso um ganhasse, como que iria seguir o trabalho, e caso o outro ganhasse, como iria seguir o trabalho. E até assim, eu estava observando até por uma questão de investimento e tudo mais, né, de alguns ativos, o que seria mais interessante, ou como ficaria o mercado e tudo mais. E eu tive essa reflexão também para o âmbito jurídico. E a gente conversou. Poxa, se fosse o Bolsonaro, se ele viesse a ser mantido no cargo, o que o escritório poderia imaginar de cenário, né? Se fosse o Bolsonaro, não aconteceu, mas a parte empresarial, parte tributária, né? Estavam existindo algumas demandas nesse setor, mais para o lado empresarial, tributário e tudo mais. Como o Lula que ganhou, e nós conversávamos também, o que até na área imobiliária, muito provável vai voltar aí a parte de financiamento imobiliário, e isso vai dar uma aquecida no mercado, né? Mas, obviamente, tem que reduzir aí as taxas de juros, inflação que ainda continuam altas. Então, acontecendo esse movimento de redução de juros e inflação, o brasileiro vai ter mais poder de compra, consequentemente, comprando mais. Então, podem haver mais problemas no âmbito de consumidor. Então, o advogado tem que estar preparado para isso. A parte dos imóveis, o brasileiro é um povo que costuma comprar muitos imóveis através de financiamento, através de crédito. Então, acredito que deva voltar essa parte que o Lula, na época do PT, já fazia. Previdência, parte de previdência social, acredito que vão acontecer muitas questões para a parte do servidor público, a parte também do pensionista no geral. Então, assim, são cenários que o advogado tem que acompanhar. Então, não existe um time. Você não pode ser clubista a esse ponto. Como eu disse, a gente, como um empreendedor, nós devemos observar o mercado em si e entender quais são as carências do mercado e, obviamente, se antecipar a ele. Claro que algumas apostas podem ser que não aconteçam, mas outras pode ser que aconteça. E aí você deve estar preparado para você suprir essa demanda no mercado, entende? Então, assim, no cenário político, o que está se desenhando é o que a gente está observando, e tem acontecido alguns problemas já. O mercado ainda está muito instável, você percebe que ainda as coisas ainda não estão organizadas, mas eu acredito que vai se organizar, né? Ao longo do tempo é natural, inicialmente o caos para depois se estabelecer. Então, assim, eu não fico preocupado, mas as demandas vão ser diferentes.
São políticas diferentes, então vão surgir demandas diferentes. Agora, com relação à advocacia como um todo, o que eu gosto muito de fazer, Romulo, é observar as demandas que estão surgindo diariamente. Há pouco tempo, eu procurava muito demandas relacionadas a atraso na entrega de chaves de imóveis de comprados na planta. Quando veio a pandemia, já não fazia mais sentido, porque não se fazia mais novos empreendimentos. Então, dando um exemplo assim, do que era, o que se acontecia e parou de acontecer. E a todo instante, vem legislações novas. Há pouco tempo saiu uma legislação sobre cobrança de um tributo. Eu me esqueci o nome do tributo. Me esqueci o nome do tributo agora, mas parece que vai ser cobrado novamente. Ele estava numa esfera do Superior Tribunal de Justiça, Superior Tribunal Federal, e foi decidido, e aí empresas grandes vão ter que pagar os tributos que não estavam sendo recolhidos, ou seja, já abre uma janela de oportunidades. Já tem 3 projetos no Congresso para tentar negociar a dívida, para botar a dívida daqui para frente, e um outro projeto que fala sobre redução de encargos. Ou seja, independente disso, já tem um movimento, né, grande, e quando eu falo, as empresas que estão aí para pagar esse tributo são empresas gigantescas, e abre a oportunidade para profissionais que tenham posicionamento de mercado, que estejam antenados, que estejam preparados a suprir a oportunidade, porque também não adianta. O tubarão ele vai pegar peixe de tubarão, a sardinha vai comer alimento de sardinha. Eu brincava muito em algumas palestras que a gente fazia, que o tubarão ele não vai brigar com a sardinha. E aí, fazendo essa brincadeira, essa analogia, o advogado grande, ele não vai pegar o teu cliente pequeno, mas a sardinha, ela pode se alimentar bem ao ponto de se transformar num tubarão, entende? Então, assim, são mercados diferentes. Então, você, advogado, também tem que entender qual é a sua estrutura, se você tem capacidade de pegar, de absorver um cliente grande, um cliente de alto padrão. Isso tudo você também tem que ter a sinceridade, a tranquilidade, para você também não se frustrar, entende? Mas nada te impede de cada vez mais você se preparar e estar procurando essas oportunidades e se inserir no mercado. Então, assim, Romulo, eu vejo assim, o advogado que reclama no Brasil de que não tem oportunidades, já é estranho, porque o Brasil é o país mais problemático que tem. E o advogado é um solucionador de problemas, entende? O que a gente mais faz é pegar um problema, resolver um problema, através de uma solução jurídica, entende? Então, o advogado que pega e, poxa, aqui no Brasil não tem oportunidades, eu não sei o que ele está fazendo aqui no país, porque é estranho. É estranho, porque o que mais vê no país são problemas. Agora, basta você se posicionar no mercado para resolver um determinado tipo de problema, começar a criar essas oportunidades, buscar essas oportunidades, que você com certeza vai colher esses frutos, entende? Então, eu vejo que o cenário da advocacia no país como um todo continua sendo muito promissor, tá? Por conta do cenário político, que existia um candidato, veio um outro candidato, que hoje veio o presidente Lula. Continuam existindo oportunidades, apenas as oportunidades talvez vão ser guiadas para um setor mais social, para um setor mais ligado ao âmbito social, e isso também traz oportunidades, e o advogado tem que estar preparado, observando macroeconomia, microeconomia, entendendo o cenário do país como um todo, a sua região como um todo, e atento às demandas. Hoje você consegue fazer esses estudos, até mesmo assim, qual é o maior público que procura o meu escritório? Poxa, é sobre imóvel, é consumidor, é trabalhista? Pô, legal. Que tipo de demanda desse público mais aparece aqui no escritório? Você não precisa nem fazer muito estudo aprofundado, né? Se você observar a própria demanda do seu escritório, você já observa algumas oportunidades que você, poxa, isso aqui, pô, eu tenho alguns clientes poucos clientes dessa demanda e muitos daquela demanda. Só que esses poucos me trazem um retorno financeiro muito maior. Então, será que tem demanda desse público aqui? Como que é a demanda? Aí você começa a estudar, a entender um pouco melhor, e aí sim você começa a seguir esse teu tripé que você falou. Mentalidade, movimento, e o último é
A monetização. Monetização. Exatamente. Isso. Entendeu? Então, assim, eu vejo assim, cara, o cenário para advocacia continua interessante, tá? Você só tem que olhar como você vai conseguir materializar essas oportunidades para você colher os frutos delas, mas eu não vejo o país, ou aqui falando do Rio de Janeiro, a advocacia como um todo, nossa, não tem oportunidade. Não, a advocacia está repleta de oportunidades. O setor imobiliário continua sendo um setor de oportunidade, mas óbvio, você tem que entender como funciona o ciclo do mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um mercado cíclico. Isso até na Bolsa de Valores, se você observa os papéis das construtoras, incorporadoras ou empresas ligadas ao setor, você percebe que elas vão oscilando ao longo de diversos fatores. Então, assim, é preciso você entender um pouco de outras características de mercado para que você entenda e não fique frustrado. Talvez você saia um pouco de um mercado, vá um pouco para outro, mas assim, oportunidades estão sempre aí, Romulo. Cara, perfeito. Entrar nesse assunto é sempre delicado, né? A gente já fala política aí, já fala aí, não ganhou, é fraude. Aí já vem essa. Não, nem entrei nesse mérito, cara. Não vou entrar a nesse gente mérito, não. nem Vamos só entra. sobre negócio, oportunidade de mercado. Isso aí. Porque a gente sabe que não vai dar bom entrar nisso aí. Então, cara, mas exatamente é isso que a gente analisa de um empreendedor, né? Ô, A Romulo, questão do empreender. Oi. fazer só um salve aqui, ó. Doutor Fernando, da DV Líder. O cara fala muito bem sobre empreendedorismo jurídico. É um cara que eu admiro bastante. Ele está aí na live, mandar um abraço. Depois, se você quiser, troca uma ideia com ele, que ele tem muito conteúdo a agregar aí. Pô, vou falar sim, pô. Obrigadão aí. Agradeço aí já a participação dele. A Gilza também entrou aí. A Rosilda, obrigado, pessoal. Realmente, retornando à parte do empreendedorismo, ela é realmente um assunto que você encontra oportunidade em qualquer momento ou em qualquer. Se você tem a visão e tem uma ação voltada para isso, você encontra oportunidade, independente do cenário político, de gestão, independente de qualquer coisa. Se você tem mentalidade empreendedora e tem um movimento para o empreendedorismo, você encontra oportunidade. A Clênia comentou aqui também, isso que eu ia te perguntar. A advocacia promissora hoje é a condominialista. E, realmente, essa área a gente sabe que está crescendo tanto quanto a imobiliária ou qualquer outra. E a gente sabe que tem um movimento aí, quero te perguntar sobre isso, que tem um movimento aí, a gente já viu, a gente até teve um evento junto, né? Sim. Sobre uma nova legislação para os condomínios. E aí, como que você vê isso, a nova legislação para o síndico e tudo mais, Sim. responsabilidade, conselho e tudo mais. E eu quero te perguntar como que você vê essa visão jurídica e empreendedora sobre a advocacia condominialista. Perfeito. Então, Romulo, hoje, realmente, a parte de direito condominial é a demanda, inclusive, que no escritório a gente mais se dedica. Né? A gente viu oportunidade dentro dos condomínios e os condomínios não param de crescer e é uma solução até para a quantidade de pessoas que nascem diariamente. Então, assim, é a parte de edificação, a questão de casa cada vez fica mais difícil de você encontrar casa, né? Então, a parte horizontal é o que você vai horizontal não, vertical é a parte que você mais vai verificar para o cenário que nós hoje nos encontramos, né? Sobre a legislação de condomínio, o Código Civil, na verdade, a primeira legislação que falava sobre edifícios edilícios era a Lei de Incorporações, e aí o Código Civil de 2002 pegou essa parte aí, né? Não vou entrar no âmbito sobre o que está valendo e o que não está valendo, acho que não é
aqui para a gente conversar sobre isso, talvez seja por um outro bate-papo, mas enfim, está havendo um movimento para aprimorar a parte de legislação de condomínios, porque apesar de existir, ainda é muito pequeno, frente a outras legislações que nós temos, entende? Então eu acho interessantíssima, extremamente importante, ela dá luz e dá uma atualização também às coisas que nós hoje trabalhamos e nos dedicamos no dia a dia dos condomínios. Então, a parte do conselho fiscal, hoje não tem nada sobre o conselho fiscal. O que fala do conselho fiscal, normalmente nós encontramos na convenção de condomínio e regimento interno, né? E também é muito raso, você não consegue ter muita atribuição, muita regra a isso, e às vezes acontece alguns embates jurídicos e cai na parte de interpretação, e quando você vai buscar jurisprudência não tem. Então, assim, eu acho importantíssimo. Tinha um advogado, que era até presidente de uma comissão que eu participava, que ele falava que a sociedade ela sobe de elevador enquanto a legislação vai de escada. E essa é a verdade. E é normal. Vem alguma inovação jurídica, vem algum acontecimento social, e esse acontecimento social se desenvolve e só bem depois vem a legislação para acompanhar. Isso é um processo natural. Então é preciso que tenha algum impacto na sociedade para depois vir a legislação para abraçar aquela demanda, aquela necessidade social. Então, Romulo, eu fico muito contente com esse desenvolvimento, porque é mais ferramenta de trabalho para o advogado condominialista, para o profissional que se dedica à área condominial, como tem tido diversas legislações espaçadas, né, específicas para suprir algumas demandas do âmbito condominial. Então, eu vejo com muita felicidade essa parte, essa atualização. Tá? E, cara, não se engane, vai existir a atualização e vão continuar existindo entraves, problemas, novas necessidades, né? Cada vez mais a sociedade se desenvolve, mais requer a atualização do profissional, a dedicação do profissional para entender e criar soluções que às vezes nem sempre a legislação vai comportar, às vezes é um princípio, às vezes é uma cultura, né? Então o profissional tem que estar preparado não só para a legislação, ele tem que ter um olhar muito mais amplo, um olhar social, um olhar de cultura, um olhar sobre os costumes, os princípios constitucionais, as fontes do direito que se transformam em leis. Então, a minha visão é que qualquer tipo de desenvolvimento legislativo que busque abraçar, a trazer um conforto sobre alguma demanda específica é sempre bem-vindo. A Clênia, ela comentou aqui, o condomínio horizontal é uma visão da engenharia. A meu ver, é justamente isso. Foi uma visão empreendedora. Sim. Que vieram, né, que são os loteamentos, as cidades, os bairros, condomínios. É uma visão empreendedora. É realmente a parte a engenharia, que veio a sustentabilidade e tudo mais, e hoje tem essas fazendas solares, tudo mais. Então, é realmente uma visão empreendedora que a legislação depois teve que se adaptar, que teve aí a nova lei de loteamentos, né? Então, que é até mais nova do que o Código Civil. Então, é exatamente nesse ponto. Bateu exatamente de frente com como você comentou. É uma visão de mercado que vem primeiro, que tem uma necessidade das pessoas, as pessoas se sentem melhor por causa disso, ou gostam mais disso, e aí vem a parte legislativa e abraça, porque a sociedade já abraçou primeiro, né? Aí ela está comentando, não nesse sentido, a palavra horizontal é sim baseada na horizontalidade da laje, este é o foco. Aí é um pouquinho meio técnico, né? Eu não entendo, não sei se você sabe falar sobre essa questão, não. Mas aí é um pouquinho mais técnico. Eu pensei que também ela se referia à questão dos loteamentos, dos condomínios de lote, que tem tido uma tendência. Assim, Romulo, tudo, até falando com essa... Qual é o nome dela?
É a Clênia. Clênia, É a poxa, Clênia, Clênia. obrigado aí. Várias mensagens que eu tenho visto aí sua participando, isso é bom pra caramba, porque agrega a conversa, o debate. Até fugir um pouco, a gente já está fugindo, mas a gente vai É, conversando. Sobre essa parte aí, sobre os condomínios, tudo também, as empresas, os negócios, eles têm a questão da oferta e da procura. Então, se de alguma maneira, se em algum momento da vida existir uma procura de imóveis, sei lá, que já tem isso aí sendo estudado na Lua, digamos, em Marte, tenha certeza que vai existir os empresários que vão se dedicar para viabilizar isso, entende? Então, assim, hoje existe essa procura. Tem muita gente que não quer mais viver em apartamentos, em prédios, em edifícios, e as pessoas estão tentando voltar para o que era antigamente, sobre casas. Mas eu acho que isso é um pouco complicado, principalmente da parte de engenharia, assim, da parte social. Quanto mais pessoas estão naquela região, uma solução tem que ser dada para todos tenham suas casas, suas habitações de formas dignas. E a solução que foi dada para ter cada vez mais gente no mesmo espaço ou no menor espaço são os edifícios, entendeu? Então, assim, eu vejo que também tem havido essa dinâmica do mercado em voltar para as casas, na parte horizontal, que eu também acho fantástico, mas, obviamente, isso vai depender da viabilidade geográfica, uma, tem uma série de fatores, entende? Mas tanto a parte horizontal ou vertical continuam sendo condomínio e vão continuar existindo demandas para que os profissionais prestem seus serviços ali. E no âmbito jurídico, principalmente, porque cada vez mais você vai encontrar problemas específicos daquela demanda condominial e o advogado ele tem que estar preparado para isso. E aí, voltando até para a parte sobre a advocacia condominialista, que é onde eu tenho me dedicado cerca de 80%, eu acho, das demandas do escritório, particularmente lá no escritório nós trabalhamos cada um com nossas especialidades e hoje eu fico à frente da parte condominial e imobiliária e os condomínios, principalmente na pandemia, foi onde eu percebi que existia uma maior demanda para a parte consultiva, porque muitos síndicos não sabiam o que fazer, se fechava a área comum, se não fechava, se multava quem estava transitando sem máscara, se não multava. Então, assim, e ainda assim, continua existindo uma necessidade enorme. Por quê? Os condomínios também, aí dentro da área jurídica, era só cobrança de inadimplente. E hoje os síndicos estão sentindo, na verdade, o mercado está exigindo cada vez mais profissionais preparados para auxiliar os condomínios. Então, o mercado que eu digo são os condôminos, que são pessoas que estão mais informatizadas, são pessoas que estão sendo mais instruídas, que têm muito mais necessidades. E o síndico, o antigo síndico morador, o síndico que não se preparava, não estudava, não buscava informações para se dedicar a uma gestão de qualidade, não quer dizer que o síndico morador não consiga exercer. Claro que ele exerce. Mas você via muitos síndicos que só estavam ali porque não tinha ninguém. Então, o mercado está exigindo profissionais cada vez mais preparados para quê? Para melhorar o empreendimento, para valorizar o patrimônio e para também, muitas das vezes, recuperar aqueles valores que não estão mais no caixa do condomínio. Então, o síndico tem que ter noções de gestão, noções de administração, noções de legislação. Então, isso tudo traz uma necessidade maior de ter um síndico qualificado. E, consequentemente, os profissionais ao entorno também, como as administradoras, os escritórios de advocacia, né? Outros profissionais que vão prestar. Hoje eu vejo até profissionais de engenharia prestando consultoria dentro dos condomínios para avaliar se o condomínio necessita ou não de algum tipo de benfeitoria, de algum tipo de obra. Então, assim, os condomínios estão se desenvolvendo, né? E o mercado ele vai acompanhando. Então, voltando para o âmbito jurídico, o profissional hoje generalista fica um pouco sem espaço, né? Você querer advogar para todo mundo, você acaba ficando sem espaço no mercado. Então, e porque também é complicado, você não tem como saber de tudo com profundidade. É impossível você, uma cabeça humana, saber de tudo com profundidade. Então, você procura escolher uma área específica para atuar
com maior precisão, igual um médico especialista. Né? Você vai no clínico geral, ele não tem a profundidade que um ortopedista, que um cardiologista, entende? Então é a mesma coisa. E o condomínio, por mais que esteja na área imobiliária, não é a mesma coisa. São necessidades totalmente diferentes da área imobiliária, que fala sobre locação, compra e venda. O condomínio é algo muito mais específico. Então, o condomínio ele vai falar sobre deveres e direitos sobre o síndico e os condôminos, o regulamento do condomínio, seja por convenção, o regulamento interno, se há necessidade de atualizar ou não, formas de captação de crédito, né, de recuperação de crédito para dentro do condomínio. A parte consultiva é totalmente diferente a demanda, então, assim, requer que o profissional esteja muito mais preparado para atender às necessidades do cliente. Cara, porra, muito bom, eu te agradeço toda essa colocação. Deixa eu agradecer o pessoal que está comentando, a Rita, obrigado, boa tarde. Felipe entrou, Juliana, o Ramazanton, a Laura, a Inês, minha mãe entrou aí, obrigado. Poxa, a Clênia a Clênia fez uma pergunta aqui, até um desafio que eu gostei. Ó, em que época surgiram as primeiras edificações? Poxa, essa pergunta é um desafio mesmo que ela pôs aqui, mas a meu ver está ligado já na construção lá do Rio, né? Na primeira, no início lá da colonização, né? Que é o centro histórico do Rio. Né? As primeiras edificações, elas eram muito menores, então a década ali, até antes de 30, acho que da época já de 20, 30, as edificações eram menores, eram 2 andares, né? Começaram dali. Agora, as super edificações já teve um marco mais à frente. Né? Tanto é que veio a lei de incorporação, né? Para tentar regularizar isso aí, para tentar dar uma ordem, um corpo, e aí se tornou uma outra dinâmica. Depois vieram os super condomínios, que são os condomínios mistos, que aí já contemplavam aí o âmbito residencial e comercial. Agora se fala sobre loft, enfim, é uma infinidade de inovações jurídicas que você vai observando e ao longo do tempo vão havendo essas modificações de acordo com as necessidades de nós, né? Consumidores, pessoas que residimos nas regiões. Então, assim, cada vez mais os condomínios estão tendo modificações. Até mesmo essa questão de empresas dentro dos condomínios fazendo esses contratos de comodato. Cara, essas seções de espaço, você vê umas necessidades que vão agregando valor ao imóvel, vão agregando valor ao empreendimento e trazendo conveniência aos condôminos. Então, assim, cada dia as necessidades são diferentes, vão surgindo e não adianta. O profissional ele tem que estar preparado para poder orientar o seu cliente da melhor maneira possível. E aí eu vi aí a mensagem dela também, cadê? Sobre o convite, ela falou alguma coisa sobre o convite. Convite ao nosso evento, faz parte da equipe, você é quem faz os convites. Fica à vontade aí, eu vou ter o maior prazer. Se quiser, eu trago a parte mais histórica também para a gente conversar um pouquinho sobre essas fases que houveram. Aí a gente tem que limitar a região, eu acho que seria interessante falar sobre o Rio de Janeiro, como nós somos do Rio de Janeiro. A gente limita e faz esses marcos históricos para a gente entender os cenários, porque houve muita evolução imobiliária ao longo do tempo. Sim. Justamente sobre isso já iria falar mesmo agora. Eu até quero falar, a gente já passou até de 1 hora, né? Caramba, então né? já passamos de 1 hora, estamos chegando a 1h10 de live. Então, quero te agradecer aí, né? Vamos partir já para esse final. E eu quero já deixar aqui também o convite, não só a você, mas a todos aí, gestores condominialistas, né, advogados, quem mora em condomínio também, tem uma ligação com condomínio, a poder participar do Quali Síndicos, né? Um evento, a Clênia e da CL Solution está organizando esse evento, já está indo para a 4ª edição do Quali Síndicos.
ela me convidou para fazer parte da equipe do evento, então eu agradeço a ela muito essa colocação, estou podendo ajudar ela com o evento e também quero já deixar aqui o convite para você poder participar, todo mundo, você pode também divulgar em relação aos colegas, pessoal do seu escritório, todos podem ficar à vontade para poder vir, né, junto com esse evento. E, é claro, a gente pode... Vamos marcar também uma nova live para a gente poder falar sobre essa questão, né, do marco histórico. A gente traz as edificações. E, é claro, você também querendo a gente ver como poder levar algo disso para o evento, vai ficar ótimo. Então, quero te agradecer por participar aqui, deixar esse convite aí, não só para você, mas todos aí que estão acompanhando. E quero deixar também aqui já aberto para a gente poder partir já para encerramento. Fica à vontade aí, pode falar à vontade, estamos juntos. Olha, Clênia, muito obrigado aí pelo convite. O Rômulo fez aí o convite em seu nome também. Fico muito feliz pela chamada, né, pelo convite, pelas pessoas que participaram. O tema era sobre empreendedorismo, mas assim, é tanta coisa que a gente vai falando e a gente sempre foge um pouco, volta, foge. Mas assim, é bacana esse tipo de troca porque a gente tenta ajudar de alguma maneira, de acordo com a nossa perspectiva, a nossa vivência, e também aprende bastante. E esses eventos, pelo que eu estou entendendo, vocês estão promovendo também alguns eventos ligados ao setor, aí eu não sei se é do setor condominial específico, mas enfim, um evento que vai agregar ao mercado. Eu acho que isso é importantíssimo, porque a gente entra de um jeito e sai de um jeito muito melhor. E eu acho que esse tipo de iniciativa ele agrega como um todo. Eu sempre gostei muito de estar participando como ouvinte ou como palestrante, enfim, da forma que for, porque são eventos que você acaba aprimorando e tendo diversos insights e se relacionando. E tem um ditado africano que eu gosto, né, um provérbio africano que eu gosto, que é você, para chegar rápido num determinado lugar, você vai sozinho, mas se você quer chegar longe, se você quer ter longevidade, você vai com pessoas, com um grupo. E esse tipo de movimento de se afiliar, se unir, se associar a pessoas, a entidades, a eventos, isso aí traz algo que eu acredito bastante. Então, eu fico muito grato pelo convite, com certeza vou querer participar, a gente alinha direitinho como que é o molde do evento, para a gente também não ficar falando sobre um monte de assunto específico, mas eu acho que isso é natural e faz parte também, porque a gente vai pegando informação de um monte de lugar para trazer uma visão maior. Então, eu fico feliz pra caramba aí com o convite. Com certeza eu vou ficar grato e já agradeço de pronto ao Rômulo e vocês que participaram do evento, da live. Fico muito contente. Obrigadão aí, Rômulo, tá? E conte comigo, se vocês precisarem, vou ficar feliz aí em poder agregar de alguma maneira. Cara, muito obrigado, muito obrigado. Podemos falar um pouquinho do evento, vai ser dia 10, né, 10 de março agora, e vai ser na Barra, mas aí depois vou também fazer uma publicação aí, vou fazer um vídeo para poder divulgar, mas fica aí o convite, pode seguir, ver o perfil também da CL, né, da CL Solution, que aí tem uma divulgação maior sobre o evento. Quero te agradecer, quero agradecer por todo mundo aí que participou, né, da live. Vamos fazer um printzinho aqui, deixa eu tirar aqui o comentário. Beleza, deixa eu voltar. Foi. Então, quero te agradecer, meu amigo. Também a casa está aberta aqui para a gente fazer novos programas, falamos de mais coisas, que essa área é muito boa, muito ampla, né? Poder falar de tudo isso. Precisa de três lives para a gente entregar metade do assunto. Pô, muita coisa. Mas aí, cara, muito obrigado por tudo aí. E tamo junto. E é isso aí, mano. Obrigadão. Obrigado, Rômulo. Boa tarde a todos aí. Obrigadão. Tamo junto.